olhar para o finalzinho agora do capítulo 2. Naum agora usa, em vez de uma descrição de guerra, ele vai usar a imagem de um leão para falar sobre a queda de Nínive. E é muito interessante como ele vai trazer aqui de forma polêmica, mostrando que o leão que antes caçava as suas presas, agora será caçado pelo próprio Deus e vai ser completamente eliminado da terra. Conta-se a história de um garotinho que chegou para a mãe e falou para a mãe assim: mãe, eu já tenho mais de 3 metros de altura, mãe. Já passei dos 3 metros de altura. A mãe, então, carinhosamente olha para o menino e fala: não, querido, você já é um homenzinho, você já está crescendo, está ficando grandinho, mas você ainda não tem 3 metros de altura. Ninguém tem 3 metros de altura, filho. O menino então insistiu, falou: não, mãe, eu tenho 3 metros de altura, assim eu medi, eu tenho certeza. E a mãe então perguntou para o menino: mas você mediu? O que você usou para medir, para saber que você tem mais de 3 metros de altura? O menininho então pegou uma régua, a régua que ele tinha escolar, e falou assim: aqui, mãe, está aqui, ó, eu tenho mais de 3 metros de altura. E ele confundiu os 30 centímetros da régua com 3 metros de altura. E muitas vezes nós somos tentados a achar que somos mais do que aquilo que de fato somos. Somos tentados a achar que somos melhores do que outras pessoas. E deixamos de ter uma perspectiva correta e adequada de quem realmente somos. Quando o orgulho toma conta do nosso coração, quando a autossuficiência controla a nossa mente, nós somos levados a achar que podemos viver as nossas vidas de maneira independente de Deus. Podemos viver as nossas vidas sem a ajuda do próprio Deus. E é nesses momentos que caímos em grandes armadilhas. E com os assírios não foi diferente. Eles também tinham um sério problema com a arrogância, com o orgulho, com a autossuficiência. E a imagem que o profeta Naum usa aqui nesse texto aponta para esse pecado central dos assírios. A arrogância que precede a ruína. E Naum vai usar a imagem do leão justamente porque os imperadores assírios gostavam de se descrever como leões ferozes. Vocês têm essa imagem aí, que é a imagem da caça de um leão. Nessa imagem especificamente, você tem um imperador assírio caçando o leão e demonstrando assim o seu poder, a sua grandeza, o seu caráter viril. E veja como eles, vários imperadores aí, Tiglat-Pileser I, Senaqueribe e o próprio Assurbanipal, que era o imperador da época de Naum, descrevem a si mesmos como leões na batalha. Na primeira citação que vocês têm aí de Tiglat-Pileser I, ele diz: eu deixei a minha carruagem e tomei lugar à frente dos meus soldados. Eu fui corajoso como um leão e avancei triunfantemente. Ele se descreve como um leão atacando o seu inimigo. Na segunda citação que vocês têm aí de Senaqueribe, avô de Assurbanipal, Senaqueribe diz o seguinte: eu me enfureci como um leão e dei ordens para que marchassem em direção à Babilônia contra Merodach-Balaã. Agora, o próprio Esaradom aqui, que era o pai de Assurbanipal, vai dizer o seguinte: eu me enfureci como leão, coloquei a cobertura da minha armadura, o meu capacete, símbolo da vitória. Então, era muito comum os imperadores assírios descreverem a si mesmos como leões numa batalha, leões que atacam o inimigo, ou leões que atacam um rei que se rebelou contra a autoridade deles, e eles vão para a batalha, e como leões ferozes, destroem aqueles que se opõem ao seu poder, ou se opõem ao seu exército.
Mas é verdade também que os imperadores assírios gostavam de se descrever como caçadores de leões. Você tem duas descrições que vão ser projetadas aí, agora do próprio Assurbanipal, o imperador da época de Naum, em que ele se descreve como um homem habilidoso e corajoso para enfrentar e matar os leões. Ele diz o seguinte na primeira citação: entre os homens, reis, e entre os animais, leões, todos são impotentes diante do meu arco. Eu sou tão forte, tão corajoso, que sou capaz de matar com a minha lança e com o meu arco um animal feroz como o leão. Na segunda citação que vocês têm projetada aí, Assurbanipal diz: eu sou Assurbanipal, rei do universo, rei da Assíria. Em meu poder apanhei um leão feroz da campina pelas suas orelhas. Com a ajuda de Ashur e Ishtar, dama da batalha, eu perfurei o corpo do animal com uma lança. Então ele se descreve aqui portando uma arma e usando essa arma para matar um leão. Na época de Assurbanipal, proliferaram os leões naquela região ali do Eufrates. Era muito comum a presença de leões, mas devido à intensidade das chuvas, o que acontecia é que você tinha mais moitas, mais arbustos, exatamente onde os leões se escondiam para atacar as suas presas. Eles gostavam de se esconder nessas localidades para poder capturar animais. Então, você terá nos próprios relevos do palácio de Nínive, Senaqueribe e também outros imperadores, em especial o Assurbanipal, que era o imperador da época de Naum, sendo representado ali como caçando leões. Eu quero mostrar essas duas cenas. Essa primeira cena, que foi a capa dos slides, ele está com uma lança, está em cima de um cavalo, está com uma lança, matando um leão. Na segunda cena, o Assurbanipal está pegando um leão pela juba e está também lutando contra esse inimigo e demonstrando o seu poder e a sua coragem para matar aquele que era conhecido já naquela época como o rei dos animais. E ao olhar para todo esse contexto, para todas essas cenas, nós entendemos por que Naum usa a imagem do leão para descrever Deus lutando contra a Síria, lutando contra a capital do império. Vejam aí, Naum capítulo 2, versículos de 11 a 13. Eu vou deixar projetado aqui para vocês, está o texto da NVI, é o texto que eu tenho aqui comigo também, para vocês acompanharem. O texto diz o seguinte: onde está o leão, onde está agora, a toca dos leões, o lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada a temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra. Eu também, a espada vai matar os seus leões. Eliminarei da terra sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Veja que Deus retrata a cidade de Nínive como uma toca de leões. E o texto faz uma série de perguntas: onde está, onde está, onde está? E a resposta natural que o texto espera de nós é: já não existe mais. Já não existe mais a toca dos leões. Já não existe mais aquele leão que devorava o povo de Deus, que atacava nações, que espalhava o seu terror. O versículo 11, então, fala da toca dos leões, fala dos filhotes que se alimentavam, fruto do despojo, do ataque que os imperadores assírios traziam para a sua capital. A ideia básica aqui é que o alimento que era trazido eram esses despojos de guerra que os imperadores assírios capturavam e tomavam para si. E o texto diz para nós, no final do versículo 11,
que eles estavam numa condição em que eles não tinham nada a temer. A Assíria tinha total poder, tinha uma hegemonia completa naquele período em que Assurbanipal era o imperador. Nós já mencionamos, inclusive, na primeira palestra de ontem, o território todo que ele conseguiu conquistar, que ele conseguiu expandir, desde a região ali do Eufrates, do Tigres, até a região do Egito. Ele consegue entrar dentro do Egito e tomar parte da terra, que era uma terra muitas vezes difícil de ser conquistada, né? Nem todo império conseguia entrar no Egito, e entrar no Egito já era uma grande façanha. É por isso que Naum, então, vai retratar os assírios aqui numa condição tranquila, em que nada os ameaçava, não existia nenhum poder que fosse páreo para os assírios. E esse império poderoso parecia ser impossível de experimentar a conquista e o ataque de qualquer outro reino daquela época. E as perguntas retóricas vão dizer, olha, embora hoje vocês olhem para os assírios e digam, jamais eles serão conquistados, saibam que um dia outros reinos, outros povos virão e darão fim a esse leão que caça os seus inimigos e que vive tranquilamente. No versículo 12, Naum diz o seguinte: onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas e as tocas de vítimas? Mais uma vez aqui ele usa a ideia das vítimas para descrever os ataques contra os inimigos, as torturas que eram praticadas, os saques, os objetos que eram tomados, os metais que eram roubados dos outros povos. Mas chama a nossa atenção no versículo 12, especialmente o verbo que ele usa aí para descrever o leão estrangulando os animais e trazendo esses animais para a sua toca. Porque os métodos assírios eram de fato métodos terríveis, e eles muitas vezes se apresentavam atacando os seus inimigos com uma voracidade enorme. Veja essa descrição do próprio Assurbanipal, daquele imperador que governava, estava acima, inclusive, da própria Judá. Embora Judá tivesse o seu próprio rei, eles eram um estado vassalo dos assírios. Veja o que Assurbanipal fala a respeito dele mesmo e do seu ataque aos inimigos. Ao comando de Ashur-Ishtar, eu entrei nos seus palácios e ali fiquei alegre. Eu abri as casas dos tesouros e amontoei prata, ouro, propriedades e bens. Levei-os para fora e os contei como meu despojo. Todo esse despojo, todas essas vítimas, toda essa destruição, um dia teria fim. Aliás, o mesmo tesouro que eles tomavam das outras nações, seriam agora tomados, a prata e o ouro seriam tomados de Nínive e levados para outros lugares. Seriam levados para a Babilônia. Os medos tomariam parte desse tesouro também e levariam para o seu território. Deus está dizendo, você não terá mais aquela liberdade, você não mais saqueará os outros povos. E no versículo 13, finalmente, Deus diz para os assírios, eu estou contra você. E não são apenas os saques que vão parar, não são apenas as torturas que vão terminar, você também receberá o seu fim. Veja a continuação do versículo 13, Deus dizendo, queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Os assírios se gabavam das suas armas de guerra, dos seus instrumentos de guerra. Os carros que eram usados nas batalhas eram carros velozes, eram carros bem equipados, e Deus diz, eu vou eliminar os seus carros de guerra, eu vou queimá-los. A espada que você usava para atacar os seus inimigos, agora vai atacar e vai destruir o seu próprio povo. E os assírios começam a descobrir a grande realidade
de que o Senhor de fato é que é rei, o Deus de Israel é que governa sobre tudo, e não Assurbanipal, não Senaqueribe, não Esaradom, seja lá que imperador assírio que você pense, nenhum deles tinha poder absoluto de fato, somente o Senhor é rei. Como Deus vai dizer lá, por meio do profeta Isaías, em Isaías 37:16, vocês têm projetado, aí o texto diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente é Deus, acima de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e fizeste a terra. Há uma outra profecia também de Isaías, em que vocês têm projetado essa profecia, em que o profeta vai dizer para os assírios: olha, vocês acham que vocês realizam todas essas conquistas pela sua própria força, pelo seu próprio poder? Saibam, assírios, que vocês são a vara na mão de Deus, e o Senhor usa vocês para executar o seu juízo contra as outras nações. Mas um dia, essa mesma vara usada por Deus para julgar os povos, ela mesma será quebrada e destruída pelo Senhor. Então não pensem que vocês são a cereja do bolo, porque vocês não são. Vocês são apenas um instrumento que Deus usa para realizar o seu propósito. E um dia, a maldade desproporcional que vocês usam para destruir as nações se voltará contra vocês e trará fim a tudo aquilo que vocês conquistaram e vai levar para longe tudo aquilo que vocês saquearam e tomaram das outras nações. Esse texto de Naum, capítulo 2, versículos de 11 a 13, vai mostrar Deus como aquele que se opõe ao soberbo, o Deus que se opõe aos arrogantes, o Deus que não admite que qualquer outra pessoa tome a glória que pertence a Ele somente. Como dirá o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome damos glória, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Os assírios tiveram a oportunidade de reconhecer a grandeza desse Deus, quando receberam a mensagem de Jonas 100 anos antes. Mas em vez de permanecerem com o coração quebrantado diante do Senhor, eles se tornaram cada vez mais orgulhosos. De uma maneira muito semelhante à história de um garotinho que estava passeando com seus pais no Grand Canyon e estava passando por um desfiladeiro, e o guia então apontou para os pais a profundidade que aquele desfiladeiro tinha. Ele falou: olha, esse desfiladeiro aqui tem cerca de 1,5 km de profundidade. E os pais do garoto ficaram olhando para tudo aquilo, toda aquela cena bela, toda aquela natureza que Deus fez, admirados com as belezas do Grand Canyon. Eles então se viraram e começaram a ir embora, e o garotinho olhou para a profundidade daquele local e cuspiu lá embaixo. À noite, ele chegou no seu diário e anotou: hoje eu cuspi a mais de 1,5 km, se gabando do que ele fez. Em vez de admirar toda a beleza que estava ao redor dele, ele estava mais concentrado na sua façanha do que na glória e na majestade que o cercava. E nós muitas vezes podemos ser cegados por essa arrogância. Quantas vezes nós não nos gabamos das nossas conquistas, contamos a outros sobre situações em que fomos bem-sucedidos a fim de receber o reconhecimento das pessoas, talvez uma nota excelente que você tirou numa matéria aqui do seminário, ou quem sabe um elogio que você recebeu do seu chefe, talvez algum projeto difícil do seu trabalho que você conseguiu terminar e foi aprovado, e você olha para tudo isso e você começa a se sentir autossuficiente, orgulhoso. Você começa a pensar: eu consigo, eu posso, eu realizo. Olha só o que eu fiz, olha só as conquistas que eu alcancei,
Olha só a admiração que eu recebo das pessoas. Receber elogios é bom porque nos encoraja, mas também pode ser um grande perigo. O grande perigo é nós acreditarmos nos elogios que nós recebemos. Nós começamos a acreditar naquilo que as pessoas dizem para nós e a gente começa a pensar, poxa, eu sou bom mesmo. Eu faço bem isso, eu sirvo bem na igreja, eu realizo bem o meu trabalho, eu tenho uma inteligência fantástica. E nós podemos cair numa autossuficiência a tal ponto que nós deixamos de orar como deveríamos orar. Você já percebeu que no coração da falta de oração está a autossuficiência? Quanto menos eu oro, mais eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele. Quanto menos eu dobro os meus joelhos diante do Senhor, menos eu preciso de Deus na minha cabeça. Eu acho que eu me basto, que eu consigo realizar as coisas sem a ajuda de Deus. Talvez a nossa autossuficiência pode se manifestar também na maneira como nós reagimos às confrontações e críticas que recebemos. E assim como um rei assírio, nós reagimos às críticas com a fúria de um leão. A pessoa talvez vai dar uma sugestão para você, ou um irmão em Cristo vai te confrontar por algo que está errado na sua vida, que você precisa mudar. E em vez de você ouvir aquela confrontação, ouvir aquela crítica e crescer por meio disso, você reage de imediato com uma fúria. Você reage talvez de imediato jogando de volta para a pessoa algum tipo de crítica. Ou às vezes a maneira como nós confrontamos as pessoas, como nós criticamos as pessoas. Em vez de olharmos para as pessoas como pecadores que estão ajudando pecadores, nós nos sentimos orgulhosos de não estarmos na situação do outro, de não termos cometido o pecado que aquela pessoa cometeu e confrontamos de uma maneira arrogante, que coloca o outro contra a parede, mas não mostra a esperança do Evangelho, não mostra o perdão que é em Cristo. Esse texto de Naum está dizendo para nós, cuidado com orgulho, cuidado com a autossuficiência. O seu sucesso no ministério, presente ou futuro, o seu êxito nas notas da faculdade ou do seminário, as vitórias que você tem na sua vida familiar, nada disso pode deixar você autossuficiente, achando que tudo aquilo que você alcançou foi por mérito próprio. Como Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, olha, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E ele mesmo vai confrontar os arrogantes de Corinto, dizendo, olha, por que vocês se gabam disso como vocês tivessem isso de si mesmos, como se vocês não tivessem recebido isso do próprio Deus? Não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede a sua graça àqueles que são humildes. Uma outra maneira da nossa arrogância, do nosso orgulho se manifestar, é quando nós nos tornamos extremamente críticos dos outros. Ou somos tomados por inveja por causa do sucesso do outro. Nós olhamos para aquele irmão que está do nosso lado, ou para alguém que se formou com a gente no seminário e está indo tão bem, a igreja está crescendo, parece que tem uma igreja cheia de vida e as pessoas estão chegando e você está lá naquele ministério difícil. Às vezes demora para alguém se converter, demora para a igreja caminhar para frente, você enfrenta lutas. E em vez de olhar para aquele irmão com alegria, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor tem abençoado a vida dele, assim como tem abençoado a minha. E o Senhor tem colocado cada um num tipo diferente de ministério para fazer a tua vontade, para te servir, para servir o teu povo. Você começa a olhar para aquela pessoa com uma certa inveja, você não consegue mais se alegrar com o êxito do outro, você não consegue mais se regozijar com aquilo que Deus está fazendo por meio da vida do seu irmão.
Esse é o outro lado da arrogância, esse é o outro lado do orgulho, quando nós olhamos para o outro e queremos ver defeitos a todo momento porque temos inveja, ou temos ciúmes daquilo que está acontecendo na vida da outra pessoa. Esse texto também, além de confrontar a nossa arrogância, nos alertar sobre o nosso orgulho, ele é um texto que traz consolo, especialmente quando nós sofremos nas mãos de pessoas que são arrogantes e são orgulhosas. Todos nós lidamos com pessoas, às vezes, no trabalho, na família, que agem de maneira arrogante conosco, que às vezes nos tratam como inferiores, simplesmente porque nós acreditamos em Deus, porque nós acreditamos na Bíblia, porque temos fé, e as pessoas olham de cima para baixo e falam, essa pessoa aí precisa de fé, precisa de um amuleto para viver, eu não preciso de nada disso, e tratam você com um certo desprezo. Quando nós olhamos para esse texto de Naum, nós somos lembrados de que Deus é o Deus que dispersa aqueles que são soberbos de coração, de que Deus é aquele que derruba os governantes do seu trono, mas é o Deus que exalta os humildes, como a própria Maria vai dizer no Magnificar, no seu cântico, lá em Lucas 1, 50, 52, Deus é esse Deus que reverte, que inverte a situação das pessoas para mostrar que só Ele é de fato poderoso, grandioso, glorioso e digno da nossa devoção e da nossa entrega. Quando nós olhamos para esse texto, nós somos então consolados. Nós podemos sofrer o desprezo de outros, mas sabemos que um dia Deus trará tudo às claras. E nós podemos descansar no juízo dele, em vez de nós tomarmos o juízo com as nossas próprias mãos. Conta-se a história de um seminarista que ia pregar pela primeira vez na sua igreja. Ele foi convidado para trazer o sermão no domingo à noite, ele estava todo animado, tinha se preparado bem, e ele tinha a certeza de que a pregação dele iria edificar a vida de todos, e as pessoas iriam sair dali quebrantadas, e depois dariam um tapinha nas costas dele, dizendo, olha meu irmão, sua mensagem foi uma bênção. O culto começou, as músicas foram cantadas, o pastor da igreja então chamou o seminarista lá na frente, falou para a igreja, nós estamos apoiando esse irmão aqui, ele está estudando, fazendo teologia, orou pela vida daquele rapaz, e aquele rapaz todo arrogante, confiante em si mesmo, achando que porque ele estava bem preparado, a sua pregação seria um arraso. Pareceu que Deus havia abandonado ele ali, ele não conseguia falar as coisas direito, a pregação foi toda confusa, e ele saiu do púlpito arrasado, ele se sentiu humilhado em público pelo próprio Deus. Sentou do lado do pastor, o pastor falou, você vai lá atrás comigo agora na porta para cumprimentar as pessoas. Ele não queria, mas ele falou, você vai sim. Enquanto ele cumprimentava as pessoas, um senhor da igreja muito sábio, chegou perto dele, deu um abraço nele, e falou no ouvido do rapaz, filho, se você tivesse entrado no púlpito, ou subido ao púlpito, do jeito que você saiu, você teria saído do jeito que entrou. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede sua graça aos que se humilham debaixo da sua poderosa mão. Amém? Vamos orar? Pai querido, livra-nos da arrogância e do orgulho, livra-nos da autossuficiência, livra-nos de pensamentos de que somos bons o bastante, de que fazemos bem todas as coisas, ou fazemos bem certas coisas a ponto de não precisarmos de Ti, Pai. Nós carecemos da Tua graça, nós dependemos do Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, porque tudo o que fazemos recebemos de Ti, Pai. E se realizamos algo bem, é somente pela Tua graça,
somente pelo teu poder, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Pai querido, ajuda-nos também a entregar diante do Senhor o juízo sobre aquelas pessoas que muitas vezes nos tratam com arrogância, que nos desprezam porque servimos a Ti, que fazem talvez piadas conosco porque não participamos de certas rodas de conversas, porque não participamos de certos eventos sociais que muitas vezes envergonham o Teu nome. Ajuda-nos a descansar em Ti, Pai, assim como o povo de Judá precisava descansar e crer que o Senhor faria justiça no seu tempo, Pai. Acompanha-nos nessa noite e enche o nosso coração de humildade diante da Tua majestade e do Teu poder. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.